Bom, então obrigado a todos. Meu nome é Thiago e nesse canal eu comecei ele para ajudar pessoas a descobrir seu propósito e alinhar a sua vida com o seu propósito. E no vídeo de hoje eu vou comentar e discutir e aprofundar numa questão que eu já vi algumas vezes aparecer conversando por aí com pessoas e tal sobre esses assuntos. Eu já vi essa pergunta, essa objeção, vamos falar assim, aparecer, que é o seguinte: bom, legal, essa ideia de propósito, interessante e tal, é legal e tudo mais, mas eu acho que eu não tenho um propósito. Eu acho que isso aí é para algum determinado tipo de pessoa que está numa jornada específica e tal, e eu acho que eu não tenho um propósito. Eu já citei isso algumas vezes. Então o vídeo de hoje é sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar é que eu acho perfeitamente entendível esse tipo de dúvida, esse tipo de questão. Por quê? Bom, o primeiro ponto é que simplesmente na nossa sociedade esse não é um assunto que a gente fala muito, isso não é um assunto recorrente. A gente não tem familiaridade nenhuma com esse tipo de assunto. A gente só acaba caindo num assunto desse, de contemplar propósito, de buscar alguma coisa, se a gente vai por conta própria e começa a pesquisar, começa a buscar por conta própria, e aí a gente vai trilhando a nossa jornada. Mas isso daí, eu vejo muitas pessoas vamos falar, com essa crença limitante, porque essa discussão ela não é frequente, ninguém fala disso nas escolas, ninguém fala disso nas mídias, no mainstream, né, nas mídias de massa, televisão, rádio e tal. Esse é um assunto muito escasso que raramente alguém fala disso. Então é natural que as pessoas não façam essa reflexão, e é a primeira vez que elas escutam falar e que elas têm notícia de alguma coisa relacionada com isso, aí elas pensam rapidamente e não chegam a nenhuma conclusão e pensam, bom, talvez eu não tenha nenhum propósito. Então é nesse assunto que eu queria aprofundar no dia de hoje. Na live de segunda, de terça-feira, a primeira live, eu falei, né, da época que eu estava lá no ensino fundamental, lá na sétima, oitava série, e eu comecei a ter curiosidade sobre esses assuntos e tal, principalmente por questão de vestibular e ensino médio chegando, e aí tinha o tal do Guia do Estudante. E o Guia do Estudante era um livro onde tinha todas as profissões que existiam e você tinha que procurar a profissão que você mais gostava e torcer para dar dinheiro. Essa era a situação da época, era um cardápio. Então, um outro motivo que eu vejo que as pessoas tendem a achar que elas não têm um propósito é porque existe esse mindset de eu sou inadequado e eu preciso me encaixar em alguma caixa. Eu preciso escolher em qual caixa que eu vou me encaixar, né? Nessa analogia do Guia do Estudante era exatamente isso. Você tinha cada página uma profissão e alguma profissão você tinha que escolher, porque senão você não ia ser nada. Então, na sociedade, esse tipo de raciocínio é comum. É um negócio meio inconsciente, talvez, mas eu vejo que isso é recorrente. As pessoas têm um senso de não pertencimento, muitas vezes, e eles ficam procurando se encaixar em ambientes, em ter resposta dessa forma, né? Pensando da melhor forma para elas se encaixarem no que a sociedade dá para elas. Por que eu acho que a gente não precisa preocupar com isso? Vamos começar a entrar agora. Eu vou falar um pouco da minha história, um pouco da minha jornada, principalmente nesses últimos 4, 5 anos que eu tenho estudado bastante espiritualidade. Então, desde 2016, eu comecei a aprofundar em espiritualidade, fazer cursos online, cursos presenciais, a investir tempo, a investir energia nisso. E de 2018 minha vida é só isso até o momento. E estudando, eu estudei várias vertentes de várias linhagens, de várias tradições, de vários lugares do planeta, desde yoga, budismo, espiritismo, cristianismo e outras coisas dentro desses contextos. E um ponto que eu achei em comum nisso tudo foi o seguinte: em todos esses caminhos, em algum momento, existe uma linha de base que a gente entende, que é o seguinte:
a gente nasceu para trilhar uma jornada. A gente nasceu para trilhar uma jornada, não qualquer jornada, uma jornada de evolução. Esse é o ponto comum que eu vejo em todas essas tradições. Lá na Tailândia eu fiz um workshop de metafísica e nesse workshop o meu professor falava o seguinte: a alma, a essência humana, que é a alma, né, que ela depois de encarnada ela tem uma experiência que a gente chama de real. Cada existência é como se fosse polido uma faceta de um diamante. E a alma é esse diamante. Por que a alma é esse diamante? Porque ela, se você vê um diamante bruto no chão, na terra, andando no meio da floresta, talvez você não reconheça de imediato. Ele de imediato não parece o que é. Mas se você pega esse diamante e trabalha e você desenvolve ele para ele mostrar o melhor que ele pode ser, assim, aí sim ele mostra a qualidade daquilo, ele mostra o brilho que ele tem. Então, essa analogia do diamante com a alma, eu acho uma analogia muito, muito interessante e que casa muito em várias tradições. E o meu professor falava o seguinte: em cada vida, né, existe esse conceito também de reencarnação e que a alma ela experiencia várias existências e que ela nunca morre. Uma faceta desse diamante é polido, é aperfeiçoado. Então, o que você poderia entender como essas facetas? Por exemplo, as virtudes que a essência humana é capaz de demonstrar. Então, por exemplo, a paciência, a generosidade, a bondade, a amorosidade e até a elevação da consciência em si. A evolução espiritual também é uma forma de você desenvolver, de você polir esse diamante. E no Espiritismo, por exemplo, existe até o conceito de que a alma, antes de se encarnar, ela tem uma total lucidez de como vai ser a jornada dela, das dificuldades que ela vai enfrentar, dos desafios que ela vai enfrentar. Mas ela também tem a total lucidez de que o resultado de ter enfrentado isso tudo é o que vai trazer o aperfeiçoamento, é o que vai trazer o crescimento espiritual, é o que vai trazer a maturidade nessas determinadas áreas. Então, olha só, esse ponto de vista ele é muito poderoso. Ele parte do pressuposto que você escolheu estar aqui, você sabia dos seus desafios e mesmo assim você escolhe trilhar essa jornada porque você sabe que ela vai te fazer melhor. Você sabe que ela vai contribuir para a sua evolução de alguma forma e você vai estar um pouco mais aperfeiçoado em algum aspecto, dependendo das condições que você escolher encarnar. Então, isso tudo só para dar um background de que isso aqui que eu estou falando não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não é uma coisa totalmente assim que eu estou jogando como simplesmente uma ideia que eu tenho. É uma coisa que é um conhecimento milenar de várias tradições, de vários mestres, de várias vertentes, de várias partes do mundo, que elas se encontram e elas fazem um sentido. Então, a conclusão que eu tenho para passar aqui nessa introdução é que está todo mundo aqui para aprender. Está todo mundo aqui porque precisa dar um passo a mais. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não tinha nem nascido. E até nesse assunto, muitas vezes eu fico vendo cada atrocidade que acontece no mundo, né? De assassinatos, de cada absurdo que acontece e muita gente fica indignado e eu entendo toda essa indignação, com raiva e tudo mais. Mas um outro ponto de vista que eu divido com vocês aqui é que isso faz parte do caminho. Eu acho que o erro é a forma mais prática de você aprender. E como a gente não nasce com
um manual da vida, a gente vai aprendendo batendo cabeça, a gente vai aprendendo tentando e errando, tentativa e erro. Então, a gente ficar com raiva e nervoso, é lógico que as consequências desses atos são tremendas e tudo mais, mas é a mesma coisa que você ficar bravo com um aluno da quinta série porque ele não sabe a matéria da oitava série. Porque eu vejo o mundo, eu vejo o planeta como uma sala de aula, ou como uma escola, onde cada um está numa etapa da jornada, mas está todo mundo aqui por um motivo, tá todo mundo aqui por um motivo em comum, que é evoluir, que é dar um próximo passo, que é se desenvolver de alguma forma. Então, uma outra observação interessante é o seguinte, quando eu estava lá no Nepal esse ano, no monastério budista, que eu fiquei 1 mês e meio, fiz vários cursos lá com as monjas que trazem a tradição do budismo tibetano, e na primeira aula ela começou com... Uma das primeiras aulas ela começou com uma pergunta que foi: vocês sabem o que significa Homo sapiens sapiens? Que Homo sapiens sapiens é o nome técnico da espécie humana que a gente é. Aí ela explicou: Homem sapiens sapiens é o homem que sabe que ele sabe. Ou seja, o homem que é consciente e é consciente de que é consciente. A gente é a única espécie que tem essa característica, que é consciente de que é consciente. Então, a lição disso é que é o seguinte: nesse caminho de evolução, você tem duas opções. A primeira opção é evoluir, batendo cabeça, evoluir da forma que as circunstâncias levam a gente e a gente evolui dessa forma, mas você tem também uma opção muito mais eficiente, muito mais eficaz, que é evoluir por vontade, por escolha. Então, uma outra analogia é que essas existências são como um rio. Então, o rio, o destino dele é o mar. Não tem o que você faça que impeça o rio de chegar no mar. Mas você vai parar para ver uma folha descendo no rio e em algum momento ela vai ficar agarrada, em algum momento ela vai entrar no redemoinho e perder tempo ali, ficar ali durante vários e vários minutos, talvez dias e tal, talvez segundos, e aí ela segue o caminho dela. Mas o fato é, cedo ou tarde, essa água ela vai chegar no mar. E essa direção, ela é a direção da evolução, ela é a direção do aperfeiçoamento, ela é a direção da melhora, do desenvolvimento de alguma forma. Então, quando eu olho voltando aqui na questão do propósito, quando eu olho para pessoas que vivem um propósito, eu também vejo um ponto comum. O que eu vejo é que essas pessoas, elas tornaram a vida delas uma coisa maior que elas, uma coisa maior do que a jornada delas individualmente como pessoa. Elas tornaram a vida dela um projeto às vezes de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento, e muitas vezes também um projeto de contribuição, um projeto de gerar valor para o mundo, um projeto de agregar valor para o mundo de alguma forma. Quando eu tinha meu trabalho lá em 2015, 2016, eu estava morando no Rio, eu adorava meu trabalho. Eu achava muito legal, eu tinha colegas, gente boa, eu tinha um clima de trabalho legal, a gente fazia viagens, a gente ia para outras cidades, visitar a fábrica e tudo mais, dirigir os carros, eu sempre gostei de dirigir e tal, é uma fábrica de carros, e tinha uns carros bacanas lá que a gente dirigia e tudo mais. Mas uma hora eu comecei a pensar nisso, será que esse aqui é o meu projeto de melhor que eu posso ofertar para o mundo? Quando eu falo lá da visão, a visão espírita, por exemplo, que você planejou sua vida antes de estar aqui. Então, eu não sou médium nem nada, mas eu acho interessante essas reflexões, porque os médiums eles falam disso com muita propriedade, com muita clareza, né? Da experiência direta de ter acesso a isso. Mas eu não sendo nada disso, eu sempre gostei dessa reflexão, contemplar essa possibilidade de se eu tivesse feito, porque a explicação a alma ela é totalmente lúcida e aí no momento que ela encarna, ela faz um planejamento, ela encarna e aí no momento que ela está
encarnada, no momento que ela nasce, ela esquece tudo. E aí ela só vai se lembrar quando ela volta. Então, eu sempre especulei isso. Será que se eu tivesse feito um plano, esse seria o melhor plano? E acho essa contemplação válida. Acho que ela só tem a agregar. E, e aí é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente faz aos poucos. Eu comecei a colocar energia nisso, como eu falei na live de terça. É, lá em 2016 e só em 2018 eu fui começar a viver efetivamente essa vida full time, né? E qual que é o erro comum que eu vejo desse de querer dessas pessoas que têm esse receio de talvez eu não tenha um propósito, eu acho que não é para mim e tudo mais. O erro que eu vejo é que normalmente é muito comum esse erro, a gente as pessoas olham para a sociedade tentando se encaixar, como eu falei na questão lá do guia de estudante e tal, tenta, você não se entende como capacitado para ter um propósito seu, então você tenta se encaixar em várias caixinhas, você olha para fora, vê o que as pessoas estão fazendo e tenta fazer igual a alguma delas, como se não tivesse nenhuma outra opção. E aí as pessoas falam, não sei, eu sei, mas talvez seja um caminho muito difícil para eu trilhar, e se eu escolher alguma coisa que não der certo, já pensei muito nisso e não tirei nenhuma conclusão. Eu acho que o problema eu acho que o problema de tentar fazer o que os outros fazem, simplesmente tentar se encaixar em alguma categoria, é que a gente deixa um fator muito importante de lado. E esse fator é que cada um da gente é único. E a gente raramente leva isso em consideração, a gente raramente leva isso a sério. Então, como eu faria? Como seria a forma certa da gente evoluir nessa questão para a gente ter essa clareza? Bom, a primeira coisa eu acho é ter calma. É ter calma e entender que você tem tempo. Essa questão de descobrir um propósito e alinhar sua vida com ele, talvez seja o projeto de mais longo prazo da sua vida. E você não precisa ter a resposta para a semana que vem, você não precisa ter a resposta para amanhã, não tem nenhuma deadline que você precisa necessariamente atingir, mas uma coisa eu te falo, a hora que você consegue fazer isso, a sua vida ela se torna muito mais legal, ela se torna muito mais, você traz muito mais entusiasmo, muito mais vontade de fazer, porque você está ali alinhado perfeitamente com o que você entende que é o mais importante. Então, e a notícia boa que eu tenho para dar para você, eu já dei um spoiler ali atrás, que eu falei quando eu falei todos nós somos únicos. Então, a notícia boa é que a maior dificuldade que a gente tem, que é essa questão de falar, não, para ele funciona, mas para mim não funciona. O fulano faz sucesso daquele jeito, mas para mim não vai dar certo porque eu sou assim e tal. Então, a gente não vai ser igual a ninguém. Então, a gente não vai ter como copiar e colar o que alguém está fazendo e dar certo com certeza. Porque a gente é diferente e esse é o nosso maior problema. Só que o nosso maior trunfo, curiosamente, é exatamente esse mesmo fato, que a gente é único. Então, nada que está fora, que está em algum lugar que a gente está olhando e tentando se encaixar naquilo, nada daquilo vai servir para a gente porque a gente é diferente, mas a gente pode ser autêntico, a gente pode desenvolver a nossa forma de ser autêntico e se desenvolver e a partir daí, criar uma arte, criar a sua forma de autoexpressão para o mundo do nosso jeito, porque só você nasceu do jeito que você nasceu, nas circunstâncias que você nasceu, na família que você nasceu, com a condição financeira que você nasceu. Só você teve os problemas que você teve na sua jornada, só você conheceu as pessoas que você conheceu, só você teve as experiências de vida que você teve. Então, a sua jornada é única, então não tem como você tentar pegar a jornada de alguém, copiar e colar para você. Você precisa trilhar a sua jornada e, ao mesmo tempo que isso é a sua maior dificuldade, esse é seu maior trunfo, porque só você é você. Então, quando eu falo isso,
Aí aqui já está entrando num outro ponto vital de estudo que envolve propósito, que é a chave para aprofundar nisso, então, sendo que você é único e sendo que nada de fora, de alguma outra pessoa vai funcionar 100% para você, a chave é autoconhecimento. Enquanto você não se conhecer profundamente, enquanto você não fizer um trabalho de aprofundamento, de buscar realmente alguma coisa que está alinhado com todo o seu histórico, com toda a sua história, com todos os conhecimentos que você tem, com todos os valores que você tem, é muito difícil chegar na resposta porque a resposta está em você. Então, se você não aprofunda, fica muito difícil de chegar em alguma conclusão, fica muito difícil de ter uma clareza. Então, a gente tem interesses diferentes porque a gente tem histórias diferentes, a gente tem experiências diferentes, a gente tem tipologias diferentes no yoga e todo um conhecimento oriental. A gente estuda Ayurveda, a gente estuda astrologia, a gente estuda diferentes tipologias, os elementos. Se você pegar seu mapa astral, você vai ver lá os elementos que cada um tem diferente. Isso traduz na forma como você se comunica, isso traduz na forma como sua tipologia, até mesmo física, tem a ver com isso. No Ayurveda também isso é bem presente. Então cada um é um. Então, para a gente ter clareza nisso tudo, a gente precisa aprofundar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa mergulhar nisso para ter as respostas, porque as respostas estão todas dentro. Então, se a gente olhar para fora e tentar replicar, vai ser cada vez mais difícil. Então, a gente tem interesse em assuntos diferentes, de áreas de conhecimento diferentes, e esses assuntos nos tocam de formas diferentes. E existem diferentes tipos de inteligência. Isso faz muito sentido, inclusive, porque imagina se no mundo todo mundo tivesse o mesmo interesse na mesma área de conhecimento. O mundo parava, porque o mundo ele é diverso, o mundo ele precisa funcionar, o mundo ele precisa ter muitas pessoas resolvendo problemas diferentes. Se todo mundo estiver resolvendo o mesmo problema, o mundo para. Então, o mundo precisa de pessoas diferentes e o mundo precisa de soluções para todos os tipos de problema. Então, isso daí é a melhor coisa que pode existir. A diversidade das pessoas e cada um gostar de uma área, cada um ter um interesse diferente e cada um buscar uma solução e buscar aprofundar nas respostas internas, aprofundar no seu propósito para contribuir da melhor forma que puder para o mundo. Então, eu vou apresentar agora para vocês uma teoria que fala sobre os tipos, como as pessoas são diferentes e os tipos de inteligência que existem. Então, teve um cara chamado Howard Gardner, que em 1983 ele inovou no ramo da psicologia e da ciência que estudava os tipos de inteligência. Até então, o mundo olhava para a questão de inteligência como QI, ou seja, a pessoa mais inteligente vai ser a pessoa que tem a capacidade de solucionar problemas lógicos da forma mais rápida e da forma mais habilidosa. Ou então a pessoa que consegue se expressar da melhor forma, a pessoa que tem alguma habilidade lógica, tem alguma habilidade com números. Isso era o que determinava se a pessoa ela era inteligente ou não. Isso é muito interessante porque em 1984 chegou esse cara, Howard Gardner, 1983, e ele falou, na verdade, existem 9 tipos de inteligência diferentes. E a gente vai falar um pouco delas aqui. Bom, então o primeiro tipo de inteligência é a lógico-matemática. Então essa daí é a mais óbvia, essa daí é a que todo mundo já conhecia. Então o que é a inteligência lógico-matemática? É a capacidade de lidar com objetos e abstrações, números e solucionar problemas. Então é aquela habilidade lógica, a habilidade que a gente naturalmente associa com uma pessoa inteligente. Então a pessoa que lê um problema e resolve. Um engenheiro, um detetive, uma pessoa que tem uma capacidade de raciocínio e trabalha bem com números, trabalha bem com informações e com lógica. Então essa daí é a primeira. A segunda é a inteligência espacial visual. Então, por exemplo, pessoas que têm facilidade com visualização de formas, sentido de orientação ou equilíbrio,
e até mesmo locomoção. Então, essa habilidade espacial, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 ele precisa disso altamente desenvolvido, porque ele dirige na chuva, ele dirige com o spray do carro da frente jogando água na cara dele, ele está a 300 km por hora, e ele vai fazer uma curva que ele tem que estar a 100 km por hora daqui a 50 metros. E imagina você dirigindo um carro e sem enxergar nada na frente, do jeito que eles fazem normalmente, eles têm nas pistas, eles têm placas onde vai falando 100 metros, 150 metros, 100 metros, 50 metros, 30 metros, não sei, depende da pista. Então, em situações de muita chuva, eles fazem dessa forma, eles se orientam pela placa, sem ver nada na frente, e baseado na informação da placa, ele começa a frear num determinado ponto, com determinada pressão no pedal para não travar a roda, porque senão o carro roda e bate e ele sai da corrida. Então imagina o nível de precisão, o nível da inteligência espacial visual que esse cara precisa ter para fazer uma coisa dessa. E todo mundo utiliza isso no dia a dia para fazer uma baliza, para colocar um carro numa vaga. Os arquitetos utilizam isso para fazer um projeto, para ver a proporção, para ver se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Então é um tipo de inteligência também muito presente no nosso dia. Terceiro tipo de inteligência que esse cara sacou, inteligência linguística verbal. Essa daí também ela é muito presente. É a habilidade de lidar com palavras, então é a habilidade de comunicar. A habilidade de ler, de escrever, de se comunicar em um ou vários idiomas. Então, tem gente que nunca falou inglês, faz uma viagem de um mês e volta falando intermediário. E tem gente que estuda durante 10 anos e fala intermediário. Então, existem níveis de facilidade. Por quê? Porque várias pessoas diferentes, elas nascem com todas essas inteligências, todo mundo nasce com elas, só que em níveis diferentes. Então, uma pessoa ela já nasce com uma determinada quantidade, vamos falar, de uma inteligência, e aquilo ali já é natural para ela porque ela já veio daquele jeito. E tem gente que aquela determinada área ela entende, é muito difícil dela pegar, mas numa outra determinada área ela pega muito fácil e ela tem muito mais habilidade que essa. Então isso daí é interessante, mas no final a gente fala disso de novo. Então, a terceira habilidade, linguística verbal. Quem são as pessoas que a gente vê por aí que precisam dessa habilidade? Poetas, jornalistas, escritores, pessoas que lidam com comunicação, com escrita, precisam expressar bem ideias, precisam se fazer entender da melhor forma. Quarto tipo de inteligência, corporal motora. Então, isso aqui tem como objetivo a pessoa que tem um controle do corpo, tem um movimento, apresenta uma destreza, tem uma consciência corporal, por exemplo, um ator, um artista, um dançarino, um artista de circo, por exemplo, um ginasta, ele precisa de uma inteligência corporal motora extrema, tem que ser a principal talvez dele, para ele conseguir performar, para ele conseguir fazer o que ele precisa fazer. Então, isso daí é o quarto tipo de inteligência. A gente está chegando na metade agora, hein? Esse é só o quarto. Quinto, inteligência musical. Então, isso é óbvio, é compor, executar ou perceber a música. Cantores e compositores. Eu lembro quando eu fazia aula de piano, quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos, 10 anos. E eu lembro que eu conseguia tocar depois de aprender e ver bastante aula, mas eu tinha que quase decorar o movimento ali e tal. E depois de muito trabalho eu conseguia fazer alguma coisa. Mas eu lembro que tinha gente que eu via, que estudava na mesma escola e tal, que a pessoa ela tinha uma facilidade de pegar. Eu já vi gente que pegava música de ouvido que eu nunca entendi como funcionava aquilo. A pessoa escutava a música e aí ela começava a simplesmente tentar e a música ia saindo, na pura intuição, no puro de ouvido que fala mesmo, né? Então aquilo sempre me intrigou. Como que a pessoa consegue fazer aquilo? Para mim o negócio era uma coisa de outro mundo, porque eu já tinha dificuldade eu tentava fazer o seguinte, eu tentava tocar decorando o que eu fazia com a mão, e aí eu conseguia tocar algumas músicas decoradas. A pessoa, tinha gente que conseguia
tocar pela partitura. Não sei se você já viu uma partitura de piano, é um negócio muito difícil, parece grego, é cheio de bolinha, hastezinha para cá, hastezinha para lá, e aí se a hastezinha ela está preenchida, ele significa um tempo, se ela está vazia, ela significa um outro tempo, se ela está conectada, tipo 3 hastes conectados e tal, quer dizer que aquilo ali tem que tocar de determinada forma. E a pessoa nunca tinha visto a música, ela sentava, ela ia lendo e ele ia tocando e a música ia saindo. Eu achava aquilo assim absurdo. E muito mais absurdo a pessoa que tocava de ouvido. Por quê? Porque essa pessoa ela tinha uma inteligência musical muito mais aguçada, seja por prática, seja porque ela já veio dessa forma, já tem esse tipo de inteligência com ela e tinha uma facilidade muito maior. Sexto tipo de inteligência, inteligência interpessoal. Essa também ela permeia toda a sociedade, ela permeia nossas relações, mas a gente não presta muita atenção nela. Que é o quê? A habilidade de entender o estado de espírito das outras pessoas, se conectar com as outras pessoas. Então, uma pessoa que tem uma sensibilidade de você conversar com ela, você bate o olho na pessoa, você sabe se ela está bem, você sabe se ela está tensa, você sabe se ela está mal, você sabe as palavras certas, você sabe as perguntas certas para fazer, um jeito que não ofenda a pessoa, um jeito que ela vai se sentir bem, um jeito que você vai colocar ela para cima, que você vai ter uma interação mais produtiva. E em que tipo de profissão que isso acontece muito? Gestores de empresas, vendedores, profissões que você precisa ter uma empatia, você precisa criar um laço, você precisa criar uma confiança, você precisa criar alguma coisa que gere uma conexão. Então, esse é um determinado tipo de inteligência. E é muito comum, por exemplo, que pessoas tenham uma inteligência interpessoal, elas tenham muito alta, elas têm uma inteligência lógico-matemática não tão alta, ou até tem, mas naturalmente, quando você vai muito para um lado, você deixa um outro lado descoberto. Isso é natural, porque ninguém é perfeito. Então, eu estou falando esses tipos todos de inteligência para você já começar a ir pensando aonde que eu me encaixo melhor, aonde que eu tenho uma intuição que eu sinto que aquela área bate comigo, que aquele tipo de inteligência é uma coisa que eu gosto, que eu faço aquilo com vontade, eu faço aquilo com habilidade, que eu gostaria de me envolver em coisas nessas áreas. Então, a inteligência interpessoal na área de vendas, na área de liderança, na área de empatia, na área de relacionamento, ela é muito importante. Depois tem a sétima, a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal, ela parece o nome, mas ela é um pouco diferente. Por quê? Porque é a sua habilidade de você conectar com você mesmo, intrapessoal. Então, você precisa também de uma habilidade de entender, gerenciar seus desejos, seus sentimentos. É uma habilidade de autocontrole e até uma questão de autoconhecimento. Então, você, por exemplo, uma pessoa que tem sido determinado tipo de inteligência, ela sabe o dia que ela está bem, ela sabe o dia que ela está mal, ela sabe por que ela está mal, por que ela está bem, ela sabe entender o corpo dela, sabe quando ela faz um determinado tipo de coisa, aquilo vai ter consequência de determinada forma, ou quando ela come um determinado tipo de alimento, ela sabe que aquilo vai afetar ela porque ela tá consciente o tempo inteiro, ela observa, ela sabe como que cada coisa afeta ela e ela tem o interesse de entender isso, porque você entender a sua experiência da vida tem um impacto enorme na qualidade que você vai viver a sua vida. Então, esse tipo de inteligência também é muito interessante e ninguém fala muito disso, né? É interessante que muitas dessas aqui ninguém fala, ninguém explica, ninguém não ensina na escola. É uma questão que a gente vai pegando com a vida mesmo. A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai tendo problemas, vai tentando resolver e aos poucos a gente começa a sacar como funciona, entendeu? Então, essa inteligência intrapessoal, ela é muito útil. É muito útil e para algumas pessoas um médico, por exemplo, o médico precisa sacar como que funciona a emoção, como funciona o desejo, como funciona o sentimento, como que isso afeta talvez até uma questão psicológica, por exemplo. Então, determinadas áreas vão precisar muito da intrapessoal. Oitava, a energia naturalista. Na verdade, o Howard Gardner ele criou primeiro a 7.
Aí, acho que 2 anos depois, ele criou a oitava e a nona. Então, elas não são tão óbvias, mas depois de aprofundar mais ainda o trabalho dele, ele ainda veio com essas duas últimas. Então, a oitava é a inteligência naturalista. Então, o que ele quer dizer com isso? A inteligência de se conectar com a natureza. Então, em geral, biólogos, geólogos, que estudam a natureza, que estudam os ecossistemas, que estudam os animais, existe uma habilidade para lidar com aquilo. Por exemplo, não sei se vocês já viram aqueles caras que mostra no Discovery Channel, Animal Planet e tal, que o cara pega e eu já vi um cara que ele era amigo dos leões. Aí o cara chegava lá, no meio da natureza, tinha uns leões lá e tal, e o cara já conhecia os leões porque ele ia lá todo dia com o jeep dele e tal. E o cara chegava lá, o cara deitava e abraçava e rolava no chão com o leão, e o leão brincando com o cara e sei lá o quê. E você vê que o cara ele tem uma afinidade ali, ele não tá ali de louco. Então ele tem um determinado, talvez não seja nem muito consciente, mas é uma conexão que ele tem com a natureza, que ele tendo essa conexão ele não tem muito medo, então e o animal ele sente isso, ele sente essa energia. Então aquela interação ela vai super bem porque o cara ele tem aquilo de forma quase que intuitiva e ele consegue se comunicar, ele consegue ficar amigo de um bicho que não, teoricamente não é um Homo sapiens sapiens, não é consciente, né? Igual eu falei no começo. Então esse aí é o oitavo tipo de inteligência naturalista de navegar na natureza, nos ecossistemas, de ter essa afinidade com a natureza, com os animais e como a biologia em geral funciona. E o nono tipo de inteligência é a inteligência existencial. Então, o Howard Gardner, lá em 83, ele descreveu a inteligência existencial como se conectar com algo superior, uma energia, algo cósmico. Então, essa inteligência ela é muito frequente em líderes religiosos, gurus espirituais, médiums e o pessoal dessa área. Então, eu acho muito interessante que ele sacou isso no final do estudo dele, porque nesse ponto a gente chega num patamar que a ciência já começa a dar um passo atrás. E são coisas que não tem como provar com fórmula matemática, as coisas já começam a complicar. Mas mesmo assim, com o trabalho que ele fez, com o aprofundamento que ele fez, ele sacou que ali tinha alguma coisa, ali tinha uma capacidade diferente, ali tinha uma habilidade de entrar num nível de consciência talvez, de entrar num nível de profundidade da essência do que a gente é e tal, e aí existia alguma coisa ali e ele classificou isso como o tipo de inteligência existencial. Então, para lembrar, eu vou recapitular. Primeiro tipo de inteligência, lógico-matemática. Segundo tipo de inteligência, espacial-visual. Terceiro tipo de inteligência, linguística verbal, comunicação, fala vários idiomas, escritores, jornalistas, poetas. Quarto tipo de inteligência, corporal-motora, controle do corpo, controle do movimento, consciência do movimento, habilidade motora. Então, dançarino, artistas, atores. Musical, compor, executar, perceber a música. Interpessoal, entender o estado de espírito das pessoas, se conectar com elas, liderança, empatia, vendas. Intrapessoal, se conectar com você mesmo, entender e gerenciar seus sentimentos, seus desejos, autoconhecimento, autocontrole. Oitavo, naturalista, se conectar com a natureza, com a biologia, com a geologia. E o nono, existencial, se conectar com algo superior, com uma energia cósmica, líderes religiosos, gurus espirituais, médiuns. E lembrando que até então, basicamente, se media a inteligência pelo QI. Então, quem fizesse conta mais rápido era o mais inteligente. Quem tivesse raciocínio lógico mais rápido era o mais inteligente. E isso é basicamente as 3 primeiras, vamos falar. Se muito. Então, olha só como esse cara quebrou esse paradigma de olhar para o ser humano e falar, cara, peraí, tem muito mais do que saber fazer conta. E com o desenvolvimento da tecnologia, isso ficou ainda mais óbvio, né? Porque chegou uma hora que o computador
não só fazia mais conta, mas ele ganhava em raciocínio lógico. Teve aquele evento lá que o computador ganhou do campeão mundial de xadrez, que era um russo, se não me engano. E naquele momento lá começou a cair por terra essa. Aí parece que saiu rapidinho e voltou à internet. Então, naquele momento ali, parece que o cara quebrou um paradigma e com a evolução da tecnologia não fazia mais sentido ficar falando só de raciocínio lógico, porque a experiência humana ela é muito mais que raciocínio lógico, ela é muito mais abrangente em muito mais áreas do que se achava até então. Então, o que eu quero te passar aqui? Qual que é a grande sacada que eu tiro disso? Todos nascem um pouco diferente em cada uma dessas inteligências. Então, todo mundo nasce com diferentes níveis em todas essas inteligências. Não é que três delas você não tem nada e nas outras você tem alguma coisa e tal. Todo mundo nasce com um pouquinho de cada. Agora, naturalmente, você vai ter mais aptidões para as inteligências que você já tem uma predisposição para aquilo. Você já veio com uma certa bagagem onde você pega muito mais fácil. Mas todas essas, a grande sacada é essa, todas essas, elas podem ser desenvolvidas se você tiver vontade e se você tiver o esforço direcionado para aquilo. Então, como eu falei lá no começo, a evolução, ela passa muito por escolha também. Então, não é que você nasceu de um jeito, aí você não tem um propósito e sei lá o quê. Se você tem um interesse genuíno, se você busca evoluir, se você tem uma vontade, alguma coisa que te chama, um chamado interior para alguma coisa, para algum tipo de atividade, para alguma habilidade que você, sempre que você entra em contato com aquilo, seu olho brilha de alguma forma, cara, vai e aprofunda nisso, se dedica a aprender, pega os caras melhores que existem nessa área, estuda eles e se aproxima e consome o material que eles têm para dividir, livros, cursos, seja lá o que for. Então, para resumir, acho que a gente já está bastante tempo aí, vamos fechar aqui. Para a gente resumir o que eu falei hoje, eu acho que é importante, primeiro, se você quiser aprofundar em direção ao seu propósito, primeiro é importante entender que todo mundo está numa jornada de evolução, seja consciente, seja inconsciente. O fato de você não saber que você está numa jornada não te para de evoluir, porque você vai evoluir quer você quer, quer você não. Mas você ter a vontade e colocar a sua intenção para a evolução, você acelera muito essa jornada. Então essa é a primeira grande sacada. Você pode acelerar a sua jornada e você tem total liberdade de fazer isso em qualquer direção que você queira. Então basta você começar a colocar um pouco de atenção, começar a se desenvolver, começar a buscar esse autoconhecimento. Segundo ponto, nós somos únicos. Então, cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história de vida, cada um conheceu pessoas específicas, cada um teve experiências específicas, cada um nasceu num contexto. Então, isso dito, não tem ninguém que você vai conseguir pegar essa receita desse cara e fazer exatamente a mesma coisa que ele fez e vai dar exatamente o mesmo resultado. Não vai. Então, a única resposta, ou seja, a melhor resposta, eu acredito, é a busca do autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer e a buscar o seu desenvolvimento, a escolher evoluir em alguma direção, eu acho que aí está a chave. E como está na Bíblia, né? Procure e você encontrará. Em algum momento isso vai começar a ficar claro e você vai começar a ter as respostas e aí daí para frente é só alegria. Então, se eu tivesse que dar uma dica, né, para você que está querendo aprofundar nessa jornada, querer descobrir exatamente, ter essa clareza do que é o seu propósito, em que direção que você deve ir e tal, eu falaria, cara, pega essas 9 inteligências, começa a se analisar. Bom, será que eu gosto mais disso? Talvez eu tenha mais de uma, mas eu gosto mais dessa daqui, que eu tenho um pouco menos dela, mas eu posso botar muita energia nela e essa vai passar a outra e aí ninguém te segura, entendeu? Porque você vai querer desenvolver naquele caminho, vai ter um interesse, você vai ter a vontade. Então começa a pensar quais dessas inteligências te tocam de uma maneira diferente. Quais dessas inteligências fazem o seu olho brilhar de uma forma diferente, que você
que você, quando você vê aquilo em ação, você fala, cara, aqui tem coisa, aquilo, eu gosto daquilo, a sua intuição te fala alguma coisa nesse sentido. Comece a escutar mais a sua intuição, comece a escutar mais você, comece a pensar em qual dessas áreas você gostaria de trabalhar, até de graça, qual dessas áreas seria um hobby para você, se você começasse a fazer alguma atividade nessa área, e sem esquecer, claro, que se você quiser, você pode se desenvolver em todas elas. Beleza? Com isso eu fecho a live de hoje. Agradeço todo mundo aí que entrou. Eu vou salvar essas lives aí no IGTV. Não sei por quanto tempo vai ficar, mas se em algum momento sair do ar, eu vou começar a partir de semana que vem jogar também no meu canal no YouTube, Propósito e Evolução Thiago Mendes. E comecei também uma página no Facebook que eu vou começar. Primeiro eu vou jogar essas lives lá semana que vem e aí eu vou divulgar para todo mundo, mas também vai chamar Propósito e Evolução Thiago Mendes. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado. Terça-feira tem mais. Abraço, até mais.